sobre essa classificação agora do governo Trump de grupos terroristas, colocando o CV, PCC, se isso de alguma maneira poderia até ajudar brasileiros que eventualmente... Se essas organizações forem realmente designadas como grupos terroristas e a pessoa que está entrando com a aplicação de asilo comprovar que ela foi vítima ou corre grandes riscos de ser vítima... Documentos internos garantem que o governo Trump pode agora estar acelerando aí as deportações, pessoas que entraram com processos de asilo, muitos brasileiros podem ser atingidos aí, quem sabe aí um processo até sem audiências. Vamos conversar com a nossa super advogada, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Tamo indo, doutora, tamo indo. E agora, hein? Toda hora a gente fica surpreendido com uma forma do governo buscar ali... acelerar deportações, diria assim, doutora? É verdade, Marcelo. O que eles estão falando sobre os casos de asilo, eu acho que é importante para a gente inicialmente esclarecer o seguinte. Você tem o que a gente chama de dois tipos de casos de asilo. Você tem os pedidos de asilo, as aplicações de asilo, que são afirmativas, quer dizer, a pessoa entrou com o pedido direto na imigração. E você tem os pedidos de asilo que são defensivos, isso são para as pessoas que estão em processo de remoção na Corte de Imigração, e esse processo vai ser diretamente escutado por um juiz de imigração, numa audiência, com promotor e tudo mais. Agora, o que a administração Trump está dizendo é que eles querem acelerar esses processos de asilo para as pessoas que deram entrada afirmativamente. Eles, inclusive, publicaram recentemente que até o final do ano passado tinham mais ou menos na imigração 1.500.000 aplicações de asilo pendendo. O que isso vai levar anos e anos e anos para que a própria imigração possa processar esses casos. Então, eles estão dizendo que o que eles vão fazer é que muitos desses pedidos, eles vão, ao invés de que a pessoa tenha primeiro uma entrevista com o oficial, eles vão mandar direto para a corte para que um juiz escute o caso. Ah, tá. Então vai mandar para a corte, o juiz vai ouvir o caso, então só ali seria definido se esse imigrante de fato ser deportado ou não. Vai ter o pedido aprovado ou não. Agora, como é que eles vão fazer isso, eu não sei, porque na própria Corte de Imigração existe uma estimativa de que nas cortes de imigração dos Estados Unidos inteiro, né, existe uma estimativa de que eles têm mais ou menos 2,5 milhões de aplicações de asilo pendendo, um número imenso dessas aplicações que foram feitas durante a administração do presidente Biden, onde a gente sabe que milhões de pessoas entraram no país pelas fronteiras, né? E muitas dessas pessoas, teoricamente, não tendo o direito, ou não atenderiam ali aos requisitos no processo de asilo. Exatamente. Inclusive, nós temos visto nas cortes de imigração um número muito grande dessas aplicações de asilo, desses processos, sendo pré-terminados. O termo que nós usamos é de que mesmo antes de que o processo ou a aplicação seja escutada pelo juiz, o juiz lá lê o processo e fala, isso aqui não tem mérito, eu vou terminar o processo contra você. Então isso tem acontecido também nas cortes. Um número grande de casos têm sido terminados antes de serem julgados. É possível entrar com pedido em corte federal para poder falar que aquilo está errado, que o juiz não deveria ter pré-terminado o caso, mas obviamente isso é um processo longo e que tem um custo alto também. E aí, no caso, para quem está buscando esse processo, permanecer aqui nos Estados Unidos através do asilo, doutora, uma vez negado, é o quê? Deportação imediata? Bom, se o processo de asilo é negado por um juiz, nós já estamos falando a nível de você estar numa corte, ele vai assinar uma ordem de deportação se você não tiver outra maneira de se legalizar. Então ali é o tudo ou nada, no caso, né? Ou a pessoa permanece através do asilo e aí se regulariza. Sim. Ou então não tem limbo, não tem meio porque termo, né? Se o seu pedido de asilo foi negado e você não tem nenhuma outra forma de legalização, você pede para ir embora, fala, eu vou embora dos Estados Unidos, pedir a partida voluntária, ou o juiz vai ter que assinar uma ordem de deportação. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, os juízes,
são limitados nos que eles podem fazer, eles têm que seguir a lei. Se você está fora de status, você estava com uma aplicação lá pendendo, aquela aplicação foi negada, você não tem outra forma de se legalizar, você tem que ou pedir para ir embora ou eles vão assinar uma ordem de deportação. E como é que fica nesse momento, vamos dizer que a pessoa foi negada? Ela ganha um prazo para poder deixar o país? Ela imediatamente é levada para o aeroporto? Como é que funciona isso na prática? Ninguém vai ser imediatamente levado para o aeroporto, mas você pode pedir para deixar o país. O juiz pode te dar até 120 dias para você deixar o país voluntariamente, ou ele assina uma ordem de remoção. E quem desobedecer isso, doutora? Vamos lá, a pessoa foi negada, aí passou os 4 meses e resolveu, vou ficar aqui, e se a pessoa for pega de novo? A pessoa, quando ela pede a partida voluntária, ela não vai embora até aquela data em que o juiz diz, você tem que ir embora até 15 de junho. Passou 15 de junho, você continuou aqui, se um dia você é parado ou encontrado pela imigração, eles vão te deportar, porque se você não vai embora na data limite, automaticamente entra uma ordem de deportação contra você. E pode ter uma punição ainda maior, de repente essa pessoa pode ficar até mais tempo presa, não teria alguma coisa assim? Não, porque aí ela pode ser detida e vai ter que ser removida. A questão é quanto tempo que vai levar até que ela seja removida do país. Efetivamente, né? Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Eu quero perguntar à doutora Hannah Crispin como é que estão os casos dos brasileiros. E eu quero te perguntar também, doutora, sobre essa classificação agora do governo Trump de grupos terroristas, colocando o CV, PCC, se isso de alguma maneira poderia até ajudar brasileiros que eventualmente estejam ali fugindo dessas violências e tudo mais. Mas calma, só já vai responder. Deixa eu só pedir aqui, reforçar para você deixar o like nesse vídeo, para você comentar, compartilhar, dar o hype, se inscrever nesse canal é fundamental, porque toda semana nós temos aqui entrevistas inéditas, temas variados, com a nossa especialista em imigração aqui nos Estados Unidos, a doutora Hannah Crispin. Doutora Hannah Crispin, então explica pra gente, isso pode de alguma maneira, entre aspas, facilitar a vida de quem, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde o CV domina? Se essas organizações forem realmente designadas como grupos terroristas e a pessoa que está entrando com a aplicação de asilo comprovar que ela foi vítima ou corre grandes riscos de ser vítima de membros destas organizações, aí sim. Agora, simplesmente, você é carioca, tá? Eu sou carioca. Mas eu vim da favela, doutora. Eu vim da favela, eu vim lá do morro e tudo mais, morei perto, mas eu morei perto de comunidade. Mas não tem problema. O fato simplesmente de que você morou perto, não quer dizer que você está correndo um risco de ser vítima. Né? A gente tem que lembrar que para você comprovar um pedido de asilo, você tem que mostrar que você corre risco de ser perseguido, torturado ou até morto se você voltar para o seu país de origem por causa de algo que aconteceu ou de que você corre grandes riscos de que vá acontecer se você retornar. Isso de maneira geral, tá bom? Então, o simples fato, eu estou indo morar no Rio de Janeiro, e agora eu não posso ir porque essas organizações são terroristas, isso não é base para ter seu pedido de asilo aprovado. Eu acho que o que pode ajudar é trazer à luz esses grupos que aterrorizam, sim, bairros inteiros, cidades inteiras, estados inteiros, como é o caso do PCC e do CV, e outras facções também, para juízes que eventualmente vierem avaliar, porque até então eles não deviam ter conhecimento do quanto esses grupos aterrorizam do poder pessoas, né? Exatamente, e do poder e do terror, né? Sim. Desses grupos que eles podem causar. Então, com certeza. Os juízes podem olhar, porque até então o que é CV? Eu sou vítima lá, eu moro numa parte que muita violência, e lá uma facção chamada CV, como tem aqui as outras facções, MS-13, tantas outras, Trem de Aragua, esses juízes sabem, estão cientes desses grupos, dessas gangues. Né? Então, talvez colocando também PCC e CV nesse hall, pode ser que o juiz então peraí, vamos dar uma olhada com mais atenção aqui. E agora, a gente vai ter bastante documentação para comprovar isso, né? Lembrando que isso é fundamental. Sim. Em toda e qualquer aplicação de asilo, você tem que documentar. O que é uma premissa? Resumindo aqui, doutora, uma pessoa que está pleiteando se regularizar nos Estados Unidos através de um processo de asilo, qual é a premissa? O que a pessoa precisa fazer primeiramente, por exemplo? Bom,
ela tem que entrar com uma aplicação de asilo. De maneira geral, a pessoa tem que entrar com a aplicação de asilo durante o primeiro ano que ela está dentro do país. Existem exceções, para toda regra tem exceção, então existem exceções dela não ter entrado durante o primeiro ano, como situação, por exemplo, mudou a situação no país, ou eu não pude entrar no primeiro ano porque eu estava muito doente, ou porque eu era menor de idade, ou porque até eu contratei um advogado e meu advogado, tem como comprovar que eu contratei um advogado antes de um ano e ele não entrou com a petição, com a aplicação antes de fazer um ano de eu estar aqui no país. Mas o que é fundamental, Marcelo, é você comprovar o perigo que você vai correr se você retornar para o seu país de origem. E lembrando, eu sempre fico usando esse termo país de origem, que não é simplesmente retornar lá para Belo Horizonte, de onde eu sou, tá? Mas é para o país. E o que ir no Brasil é complicado, porque o Brasil é um país imenso, né? Então eu tenho que comprovar que realmente eu não tenho como voltar para o Brasil inteiro. Porque o juiz ele pode avaliar, tá bom, você está tendo problema no Rio de Janeiro, mas nada impede de você morar no Amazonas. Mas isso acontece toda hora. Não é? Daí a dificuldade de você ter uma aplicação de asilo aprovada, porque o que a gente viu nos últimos anos, eu não gosto muito de usar esse termo, mas uma quase que banalização do que é um pedido de asilo, tá? Eu fui assaltado, então eu tenho que pedir asilo porque eu não posso voltar para o Brasil. Ou eu estava devendo dinheiro para um agiota e eu não posso voltar para a minha cidade. Então, isso são obviamente coisas sérias, mas isso não é o suficiente para ter um pedido de asilo, de maneira geral, aprovado. Então é um número, você sabe que em termos na Corte de Imigração, mais ou menos de 6 a 7% só dos pedidos de asilo é que são aprovados. De pedidos gerais, de todas as nações. Gerais. E brasileiros? Onde é que eles entram nessa contagem? Nessa cota também. Mas menos brasileiros do que outras nacionalidades? Bom, sim, isso com certeza. Poucos brasileiros conseguem, né? Poucos brasileiros. Até por conta do que a senhora explicou, do tamanho do país, Poucos brasileiros. É difícil. Muitas vezes o pessoal, não tem asilo para brasileiro. Tem sim. Não existe a lei dizendo que brasileiro não pode entrar com a aplicação de asilo, tá? Já representei vários casos no escritório e casos que foram aprovados. Mas depende da situação específica da pessoa, se ela tem realmente como comprovar todos os requisitos. É isso. Todos os requisitos, né? E o mais importante é o tempo também, né? A partir do momento que a pessoa entra, tem ali aquele primeiro ano. Exatamente. Que é fundamental para esse tipo de processo de regularização aqui nos Estados Unidos. Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tá certo, eu conversei com esta super advogada de imigração, especialista também em direito de família aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar o telefone fixado aqui nos comentários para você entrar em contato pelo WhatsApp, ter uma consulta personalizada, reforçar para você deixar o like, comentar, compartilhar, dar o hype e também se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.